Olá novamente, continuando aí com a independência do México, tá? Bom, em 1810, as primeiras tentativas de luta contra a Espanha também no México acontecem. Então vocês estão vendo, gente, que 1808 a 1810 é assim uma data decisiva, né? Uma data que praticamente quase que todas as regiões da América Espanhola elas iniciam esse processo de luta. Só o que leva, né, as elites a iniciar a luta nesse processo, nesse momento? Aquilo que eu falei para vocês, né, o fato de José Bonaparte estar no trono, muitos da elite crioula, os chapetones, não aceitam o governo dele e iniciam as chamadas juntas governativas, né, que é um governo paralelo. E a partir dali, então, quando o Dom Fernando, né, ele começa, que é a partir desse período, Dom Fernando começa, né, lá, né, em 1815 a tomar o trono novamente. As intenções de Dom Fernando é acabar com as liberdades que essas colônias conquistaram com as juntas governativas. E aí o processo de luta se intensifica a partir de 1815. Inicia-se por volta de 1810 e intensifica-se a partir de 1815, que é o retorno de Dom Fernando. Aí ele envia as tropas, né, para a América com o objetivo de sufocar essas intenções de independência. Só que já era tarde demais. O processo de luta tinha iniciado em 1810, o pessoal já tinha sentido o gostinho da liberdade e não iriam abrir mão disso, tá bom? Então lá agora no México, o México ele tem algo um pouquinho diferente no seu início de luta, que o início de luta para os mexicanos não se dá pela elite, né? O início de luta para os mexicanos se dá com a liderança de dois padres. Primeiro o padre Hidalgo, né, e depois o padre Morelos, né, que, gente, aqui tá até com letra minúscula, mas é um erro de digitação, tá bom? E esse padre Hidalgo, que inicia a luta em 1810, conseguindo ter um apoio expressivo ali no sul do México, com uma população mais pobre, mais miserável, que eram os camponeses, que eram formados por mestiços e indígenas, né, que foram desapropriados de sua terra, né, perderam as suas terras lá no processo de colonização, e era uma mão de obra altamente explorada pela elite crioula e pelos chapetones. E o que o padre Hidalgo pretendia, né? Ele pretendia a reforma agrária. Então a intenção dele no processo de luta não era necessariamente a independência não, tá, gente? Mas ele queria conquistar o direito daqueles camponeses de possuírem terras. Então ele estava meio que exigindo das autoridades que fosse feita uma reforma agrária para entregar terras, pequenas e médias propriedades, mais pequenas do que médias, né, para essa população extremamente pobre, miserável, que foi desapropriada de sua terra, né, foi tomada essas terras deles, porque eles eram donos quando os espanhóis chegaram, mas não foi levado nada disso em consideração. Tomaram essas terras e passaram a explorar essa mão de obra, que passou a ser uma mão de obra extremamente pobre e miserável e sem nenhum direito. Também ele lutava pelo fim da escravidão, porque muitos desses indígenas, desses camponeses eram escravos, tá? A escravidão lá no México não era de negros, mas sim dos indígenas. Então ele lutava pelo fim dessa escravidão que vinha desde o período já lá do século XVI, XVII. A diminuição dos impostos para os mais pobres. Então ele está lutando pelo quê? Né? Pelo bem social, pelo bem maior da própria população. É isso que ele está lutando. E isso, obviamente, né, vai fazer com que a elite crioula, que explorava essa mão de obra, e a elite dos chapetones vai se opor a esse movimento. Tá? Só que eles não estavam com muita força, mas conseguiram, em 1811, eles conseguiram com que as tropas espanholas os apoiassem para sufocar o movimento. Né? Nessa luta, né, os camponeses apoiavam o Hidalgo, era um número de mais ou menos umas 20 mil pessoas, né, que estavam lutando ao lado de Hidalgo.
e eles conseguiram sufocar o movimento, e o padre Hidalgo acaba preso e depois condenado e executado. Aí o padre Morelos, que é outro padre, assume a liderança. Quando ele viu que o padre Hidalgo foi preso, ele achou muita injustiça, né? E quando ele foi condenado e morto, ele achou a injustiça ainda maior. Aí ele assume a liderança do movimento. Só que o Morelos, ele consegue angariar um número maior de participantes, né? O número de camponeses que vão participar ao lado de Morelos já vai ser cerca de 80 mil. Então cresceu um número muito expressivo, que fez com que a elite crioula passassem a vê-los ainda como uma ameaça maior. Aí a luta vai se estender até 1813, se eu não me engano, 12 ou 13, quando o padre Morelos, numa emboscada, acaba sendo morto também. Aí eles conseguem sufocar esse movimento. Só que em 1815, não é mais José Bonaparte que está no comando, porque de 1808 a 1815, essa elite crioula no México, ela foi beneficiada, porque ela podia fazer seu livre comércio, ela podia vender o seu produto para qualquer outra nação que não fosse só a metrópole. Era o pacto colonial que tinha sido rompido, né? Só que quando eles, o Dom Fernando voltou para o trono, o Dom Fernando acabou com a festa deles. Dom Fernando suspendeu as juntas governativas e voltou o pacto colonial, ou seja, essa elite crioula agora vai vender, pode até vender, mas só para a Espanha. Não vai vender mais livremente para outras nações e nem comprar das outras nações. Só vai vender e comprar da Espanha. Aí a elite crioula não gostou. Aí a elite crioula faz o quê? Aí ela inicia uma luta com a liderança de Iturbide, ele que passa a ser o líder do movimento agora. Essa luta vai de 1815 até 1821, tá? Quando culmina na independência do México. Quando eles declararam a independência do México, ao mesmo tempo eles criaram uma monarquia para o México, que vai assumir aí um rei que não vai durar muito tempo. Já no final da década de 20 já acaba a monarquia e instaura-se uma república no México, tá? Então é assim que o México se torna uma nação independente. Primeiro com um movimento de luta popular que foi sufocado, e depois sob a luta da elite crioula, né, com o comando de Iturbide, tá bom? Aí nós temos o padre Hidalgo, liderando o movimento. Aqui vocês podem ver a elite crioula meio que discutindo o assunto, como que dizendo, nós vamos deixar esse povão aí iniciar a luta, conquistar a independência e nos afastar do poder? De jeito nenhum. Então eles viram a participação dos camponeses, a participação dos indígenas, dos mestiços, como uma ameaça, às intenções que eles tinham de assumir o poder. Por isso que todo o processo de luta na América Espanhola, ela vai se dar com a elite crioula no comando, exceto o Haiti. Aqui, 1810, sob liderança de padre Hidalgo, e aqui, 1821, a proclamação da independência do México, com o general Iturbide, e ele se autoproclama imperador do México. Não fica muito tempo, né? Lá, eu falei para você, 1824, chega o fim a essa monarquia, né? Inicia a República Mexicana, que foi bem conturbada, né? Foi uma república com golpes de Estado, com ditaduras, tá? Agora, para a gente concluir essa parte de independência da América Latina, vamos falar sobre a Revolução do Haiti, né? É chamado de Revolução dos Escravizados, porque grande parte dos que lutaram no Haiti eram escravos ou ex-escravos, né? O Haiti ele foi formado aí por uma população mínima de brancos, mas também uma população majoritária de negros que foram levados para o Haiti, né, da África para o Haiti, para ser a mão de obra escrava. Nesse século XVIII, alguns deles já eram negros livres, né, negros alforriados.
alguns deles instruídos, uma minoria na verdade, tá? E a maioria ainda sobre o jugo da escravidão. Aí lá no século XVIII, por volta de 1790, um pouco antes disso, inicia-se a luta no Haiti com uma motivação dupla, né? A motivação dos ex-escravos e dos escravos era a independência do Haiti e a libertação dos escravos, tá? Como era a maioria que estava lutando eram negros, então fazia parte da pauta deles, né, da luta, a questão do fim da escravidão. O líder deles era um negro chamado Toussaint Louverture e era um ex-escravo que teve acesso à educação e tudo mais, inclusive, né, tinha até experiências de luta. E eles iniciam a luta ali no Haiti. O Haiti, gente, ele faz parte de uma ilha, né? É uma ilha que foi colonizada pelos franceses e pelos espanhóis. A parte espanhola é chamada de República Dominicana e a parte dos franceses é chamada de Haiti, né? Que fica na parte ocidental. Lá no Haiti, os espanhóis produziam cana-de-açúcar, que era a principal riqueza da ilha, tá? E os franceses, né, negociavam esse açúcar que saía da ilha para toda a Europa. Aí o Toussaint Louverture e os demais revoltados, eles começaram a revolta desde o momento, gente, que eles tiveram acesso ao que estava acontecendo na França em termos dentro do contexto da Revolução Francesa, que chegou-se a discutir o fim da escravidão, né? Só que o fim da escravidão que eles discutiram na França era para a França, não para as suas colônias. E aí os negros começam a se revoltar quando eles têm... chegou a ser implantado o fim da escravidão lá na França, só que os negros se revoltaram porque se declarou o fim da escravidão lá, mas não foi adotado no Haiti. Eles queriam isso, tá? E aí começa o princípio da luta a partir desse momento. Aí depois eles utilizam a pauta de independência. Lá no Haiti, esses negros utilizavam, né, para aterrorizar os brancos, a religião deles, né, que era o voodoo. Para quem não sabe, voodoo não é só aquele bonequinho, não, tá, gente? Você finca agulhinha nele. O voodoo é uma religião de afrodescendentes que foi implantado, né, que foi levado para o Haiti. Até hoje é uma das principais religiões praticadas no Haiti. E os brancos, eles tinham pavor do voodoo. E aí eles usavam o voodoo para aterrorizar os brancos, né, e amedrontá-los na luta. E aí eles foram lutando e foram conquistando pouco a pouco, né, a ilha, até que em 1801, né, o Toussaint Louverture proclamou a independência da ilha. Nesse momento, quem era o cônsul da França era o Napoleão Bonaparte. E aí o Napoleão Bonaparte, estando no poder, ele não aceita essa declaração de independência feita pelo Louverture. E aí ele envia mais tropas para o Haiti, que vai acabar sufocando essa primeira tentativa aí dos haitianos, né, de iniciar a independência, que seria em 1801. Aí ele envia as tropas para lá, Toussaint Louverture é obrigado a reagir, só que as tropas francesas acabam sufocando o movimento e o Toussaint Louverture acaba preso. Aí ele é levado lá para a França, onde ele vai ficar na prisão, e lá na prisão ele acaba morrendo, provavelmente de tuberculose. Só que aí, quando o Toussaint Louverture foi preso e levado para a França, os haitianos em meio aos haitianos vai surgir um outro líder, que vai ser o Dessalines, tá? E vai ser o Dessalines que vai, né, continuar a luta contra a França, né, contra os franceses até 1804, quando ele conquista a independência do Haiti, derrotando as tropas francesas e expulsando-os do Haiti. Aí, só que lá no Haiti, gente, ele declara a independência e a abolição da escravidão ao mesmo tempo, tá? Então foi uma conquista dupla, a independência e a abolição da escravidão no ano de 1804. De todas as nações da América Latina,
né? A primeira que conquistou a sua independência foi o Haiti. Depois dos Estados Unidos, aí foram eles que iniciaram, que conquistaram a sua luta. Em 1804, aí inicia-se um governo de república no Haiti, mas depois disso, gente, o Haiti ele vai, né, passar por uma série de situações, né, de instabilidade política, passou também por vários golpes de Estado, e o Haiti foi empobrecendo, até que hoje é uma das nações mais pobres do mundo, né, com graves problemas sociais, políticos e econômicos, né. Hoje é uma ilha, faz parte da ilha lá, só que sem praticamente muitos recursos, né? E ainda por cima tem que sofrer catástrofes naturais, né? Porque é uma região que é propensa a terremotos e propensa também a furacões. Então, de tempos em tempos, eles passam por maus pedaços, tá bom? Vou mostrar aí para vocês. Aqui nós temos o Toussaint Louverture, tá? Como eu falei para vocês, ele era negro, tá? O Dessalines, eu não me lembro se ele era mulato. Aqui nós temos as tropas dos negros enfrentando as tropas francesas, né? Lembrando vocês que esses negros, essas tropas aqui são escravos e ex-escravos, então lutaram com o que eles tinham, tá? Não tinham grandes recursos, mas lutaram com a força e a vontade. Aqui é a ilha, né, que fica na América Central, e aqui é a parte amarelinha, aqui é a parte do Haiti. A outra parte é a República Dominicana, que foi colonizada pelos espanhóis. Vou ler só essa parte para vocês. O Haiti torna-se um estado independente, 12 de novembro de 1803, mas oficialmente 1804, tá? Uma das mais ricas colônias da França na região, porque era produtora de açúcar, né? Essa produção era controlada pela elite branca, né? Os proprietários de terra eram só eles, e responsáveis pela exploração da mão de obra escrava. A revolução nasceu, né, em meio aos escravos e ex-escravos, né? Se torna uma república negra depois da independência e passa a ser aí um exemplo, né, que deveria ser combatido pela elite crioula na América Espanhola, né? Porque eles começam a pensar, já pensou se os escravos da América resolvem, né, pegar em armas e lutar pela independência e pelo fim da escravidão? Então, façamos nós primeiro a nossa independência e assumamos o controle, não deixando que isso aconteça em nosso território. Foi mais ou menos isso que eles pensaram, tá? Gente, se tiver dúvida, já sabe, pode perguntar pelo WhatsApp, tá? Estudem, façam as atividades, tá? E fiquem com Deus, se protejam. Até a próxima aula.